Olá, bem-vindos e bem-vindas. Quem estiver aqui pela primeira vez na Brahma Kumaris, a Brahma Kumaris ela é um movimento espiritual, foi fundada na Índia, a sede mundial da Brahma Kumaris é na Índia. Em 1937 ela foi fundada, sede nacional da Brahma Kumaris fica na capital paulista, ali no bairro de Perdizes. Eu estou falando aqui da sede regional, região Nordeste. Meu nome é Patrícia e a gente vai conversar um pouco hoje sobre eternidade. Então, é a eternidade sob a ótica do Raja Yoga. Raja Yoga é a meditação, é a ferramenta principal que a Brahma Kumaris utiliza para os seus alunos, para que as pessoas que venham aqui, que façam esse curso, tenham como uma ferramenta o autoconhecimento. Essa ferramenta para o autoconhecimento, para a autotransformação. Então, o objetivo da Brahma Kumaris está conectado com isso. Trazer uma ferramenta, trazer formas de as pessoas olharem mais para dentro, se autoconhecerem e, a partir daí, por tabela, trazer uma transformação para o mundo também. E caso alguém tenha mais dúvidas sobre a Brahma Kumaris, no finalzinho, aquelas perguntas e respostas, vocês podem estar perguntando no chat, e aí eu posso estar esclarecendo alguma coisa, tá bom? Bom, como foi mencionado, o tema de hoje é a eternidade da alma sob a ótica do Raja Yoga. Claro que esse tema é proposital, amanhã a gente vai estar no feriado de finados, e na conversa vocês vão estar entendendo o porquê que não é bem finados, né? Tipo, finados é o fim de alguma coisa, fim, finados, terminou algo. E na nossa percepção, o finados está mais conectado com o final apenas de um corpo, uma vida, um ciclo, mas não é fim da vida de uma forma geral. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre... A gente vai estar falando hoje sobre 4 aspectos principais. Então, o entendimento, a importância do entendimento da eternidade, por que é importante entender, perceber a eternidade. O segundo aspecto está conectado com a visão, a ótica da Brahma Kumaris com relação a isso, a esse tema. E o terceiro aspecto está conectado como eu posso sentir a eternidade, como ter a percepção do que é eterno. E o quarto aspecto é a minha bagagem. Qual a minha bagagem para a eternidade? Tudo bem por enquanto? Então, antes de começar a conversar sobre isso, eu gostaria de que cada um de nós parasse um segundo, para que a gente possa criar uma atmosfera, embora estejamos aqui longe fisicamente um do outro, um dos aspectos que faz com que a gente toque a eternidade é exatamente essa possibilidade que a gente tem. É a comunicação à distância, a comunicação através da nossa energia. Então, vamos parar alguns segundos para que a gente crie essa conexão. Então, eu posso ter vindo de algum movimento, alguma tarefa, alguma conversa. Mas nesse momento, exatamente nesse momento, eu estou no presente. E eu preparo a minha consciência para o que eu vou estar ouvindo, para os pensamentos que eu vou estar criando a partir do que eu vou estar ouvindo. Então eu abro a minha mente, abro o meu coração, respiro de forma profunda, serena. E é dessa maneira que eu mudo a minha consciência.
Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, o primeiro tópico é qual a importância, né, de eu estar entendendo o que é a eternidade. Acredito, tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é o que eu acredito. Claro que embasado no conhecimento do Raja Yoga, mas, enfim, eu vou estar apenas expressando algumas ideias. Então, com relação à importância, entender a importância da eternidade, eu acredito que seja para a gente ampliar mais a nossa percepção, sabe? Hoje em dia, a gente é muito mais incentivado, a gente é muito mais puxado, né? Vocês vão talvez ter as próprias experiências com relação a isso, mas a gente é muito mais puxado a ter uma percepção mais limitada das coisas, né? Então, a gente enxergar mais o que é visto com os olhos físicos, ouvir apenas o que é ouvido com os ouvidos físicos, ou seja, entender o que é eterno, entender mais sobre a eternidade amplia a nossa percepção das coisas, né? Faz com que a gente consiga sair assim do imediatismo, sair dessa visão mais limitada sobre as coisas. Então eu consigo ampliar a minha atitude com relação às cenas. Então eu vou conseguir, portanto, através do entendimento do que é eterno, eu vou conseguir estar melhor, né, mais confortável na vida. Não me sentir sempre precisando estar me defendendo, sempre na defensiva, por não entender, por ficar preso a uma cena ou outra. Outra coisa, esse entendimento, ele diminui o nosso sofrimento. Também diminui o quê? Doenças. Porque, veja bem, né, se a gente fica ali muito conectado com o que não está dando certo naquele momento, e a gente tem uma tendência, de uma forma geral, claro, mas a gente tem uma tendência a ficar conectado com, de fato, o que está faltando, o que não está dando muito certo, com o que está negativo ali naquela cena, né? Então a gente tem essa tendênciazinha a se focar nesses aspectos, né? E aí a gente sofre. Se eu não entendo não tenho uma visão maior da coisa, eu fico sofrendo, porque eu fico me conectando, fico me enganchando com os problemas, com essas questões, né, que para mim não deveria funcionar dessa forma, né? E também eu tenho uma percepção maior, né, quando eu entendo a importância da eternidade, eu tenho uma percepção maior sobre o que de fato eu posso fazer na minha vida, na minha história. E eu me desconecto um pouco, inclusive, com o quê? Com a idade física, né? Então, amanhã a gente vai estar, como eu estava mencionando no início, a gente vai estar vivenciando, né, tendo esse feriado de finados, e é interessante como, se a gente não tem essa visão do que é eterno, a gente limita muito a nossa percepção, a gente limita muito o nosso entendimento, baseado na forma física, no corpo físico. Quando o corpo morre, o que findou foi apenas a matéria, foi apenas o corpo físico. E eu posso viver a minha vida, né, ainda que o corpo não tenha morrido, mas digamos que o tempo vai passando, né, e o corpo vai envelhecendo gradativamente. Então, se eu não tenho essa visão do que é eterno, o que acontece? Eu vou criar uma autopercepção baseado no que eu vejo refletido no espelho. Aí, se eu tenho 40, 50 anos, eu limito as minhas possibilidades porque eu já acho que eu estou velho, né? Agora, imagina só, se eu consigo entender melhor, hein, a importância disso, se eu consigo entender melhor mergulhar, me aprofundar no que realmente significa a eternidade, é claro que eu vou sair dessa armadilha do meu corpo físico. O corpo, ele pode estar envelhecendo, mas primeiro eu posso estar envelhecendo com saúde, não é? Então, eu posso envelhecer, mas com um corpo relativamente saudável. Claro que, como qualquer objeto, com o uso, ele vai apresentar alguns defeitinhos, né? Eu estava me lembrando hoje de um exemplo, e, por exemplo, né, eu tenho um computador, né, que ele já tem uns 15 anos já, né? Mas, claro, ele não está perfeito como ele era quando ele saiu na loja, que ele era rápido, né, que ele era bom, estava, né, ali numa versão atual. É claro que depois de 15 anos na informática, claro que ele está ultrapassado em várias questões. Mas para mim, para o que eu preciso, ele vai estar, né, tá dando muito bem conta do recado.
Então, eu não vou trocar o meu computador por outro, ou seja, só porque, né, existem outras versões. Da mesma forma, né, que o corpo físico, o meu corpo físico, ele pode não estar no auge que ele tinha de saúde quando ele estava com 20, com 15, com 30, até com 40 anos, né? A partir dos 40, a coisa começa a degringolar, não é assim? Então, mas pode ser que eu tenha 50, 60, 70, 90 anos, mas eu ainda posso fazer muito se eu me conecto com o que é eterno. Então, se a minha mente está ampla, se a minha mente está indo além do limite do que eu vejo no espelho. Imagina só, eu estava lembrando hoje, o Coca-Cola, McDonald's, Nestlé, os criadores tinham quanto? Mais de 50 anos quando criaram, né, esses produtos, essas marcas. Cora Coralina, né, ela tinha, tudo bem que ela escrevia desde os 14 anos, mas a primeira obra publicada, ela já tinha 75 anos. E reconhecimento dela, o reconhecimento que a gente tem hoje, ela estava com mais de 80 anos. Então, o que a gente ainda não pode fazer, né, quando a gente consegue ir além da idade física? Claro que se existir o limite, de fato, da saúde, se o corpo está realmente acamado, está doente, claro que eu tenho que daí fazer um outro tipo de percepção, outro tipo de visão sobre a situação, porque aí, nesse caso, é uma dificuldade que eu estou passando. Aí cabe o quê? Mais entendimento, mais aceitação e coisas do tipo, né? Mas, de uma forma geral, a tendência, né, do ser humano é limitar a sua imagem com a imagem que ele vê refletida no espelho. E aí fica uma coisa muito mais acanhada, né? Uma coisa muito menor do que ele de fato poderia ser. E pronto, a gente chega na visão, na percepção que a Brahma Kumaris tem com relação à eternidade, né? Então, primeiro de tudo, a gente entende que eterno não é um eterno que é linear, ou seja, a alma humana, ela não nasceu e a partir do nascimento dela, ela vai viver eternamente, de forma linear, para um futuro infinito. Não é isso, né? A alma humana, ela, na visão do Raja Yoga, ela é uma energia. Então, assim como como vocês podem ver assim atrás de mim, tem esse ponto de luz, ele representa o quê? Representa a alma humana. Assim como também, né, na nossa percepção, esse ponto de luz representa a alma suprema, ou seja, Deus. Ambos são energia. Então, a alma suprema, energia. Ambos são eterno. E aí, o eterno aqui é um eterno que é cíclico. Ou seja, a alma humana é um condensado de energia, então é um ponto de luz, uma energia que sempre existiu e que vai existir eternamente, de forma cíclica. Uma maneira de a gente exemplificar isso é o ciclo de uma vida. Então, nesse slide, por exemplo, vocês podem ver aí o piscar, né, de uma luzinha, né, no bebezinho. O bebê, ele vai nascer, né? Então, o bebê nasce, e aí ele cresce, depois, né, continua crescendo, o corpo humano, né, ele vai envelhecendo. Depois do envelhecimento, com o tempo, o corpo, ele morre. Então, ele se torna o quê? Um cadáver, né? Mas aí vocês podem ver que o pontinho de luz, ele sai do cadáver e ele vai entrar num próximo nascimento, num próximo corpinho ali, no próximo feto, né? Que aí volta o ciclo de um nascimento. Então, a Brahma Kumaris entende, né, que a alma humana tem um processo de nascimento e renascimento, e por isso mesmo é que a gente entende que a alma consegue criar uma história eterna. Então, nesse processo de nascimento e renascimento, a gente vai construindo uma história, a gente vai vivendo experiência, a gente vai se relacionando com outras pessoas, a gente vai vivendo diferentes papéis, diferentes personagens. Um nascimento eu sou uma mulher e sou mãe, no outro nascimento eu posso ser mulher, mas não sou mãe, no outro nascimento eu posso ser
um professor com 100 alunos, outro nascimento eu posso ser um professor particular com um aluno, e assim a gente pode ter uma infinidade de papéis e relacionamentos em cada um dos nascimentos que a gente tem, né? Então, essa percepção que a Brahma Kumaris tem é um eterno que não é um eterno no infinito, não é um eterno linear, mas é um eterno que é cíclico. A nossa existência é uma existência cíclica, que vai acontecendo a partir do momento em que eu nasço e renasço. E aí, como que eu posso sentir a eternidade? Dá para sentir o que é eterno? Será? Acho que uma das primeiras pessoas que ousou a falar publicamente sobre a imortalidade da alma, sobre o que é eterno, foi o Platão, né? Então, Platão falava muito trouxe a ideia, né, de que da dualidade, que o corpo é uma coisa, que a alma é outra coisa. Ele trouxe também a ideia de que a alma, ela, de fato, ela consegue perceber, ela consegue ter a percepção da eternidade quando ela entra mais no campo das ideias, dos pensamentos. Então, para Platão, o que era eterno, o que dava um exemplo do que é invisível, era o mundo das ideias. Esse era o mundo real, segundo ele. É o mundo das ideias. Interessante, né? Que ele coloca como o mundo real, o mundo que é eterno, o mundo onde as coisas essenciais estão acontecendo, o mundo onde existe a semente de todas as coisas. E o mundo ilusório era o mundo do material, né? O mundo onde as coisas acontecem, o mundo onde as coisas estão concretamente acontecendo, o mundo do finito, o mundo onde as coisas acabam, onde as coisas vão aos poucos perdendo a sua, entre aspas, vida, né? Ou a sua função, né? Mas aí a gente pode falar sobre isso, mas não existe nenhuma teoria, não existe nenhuma ciência que comprove essa eternidade da alma, né? Então, a ciência não tem ferramentas, não tem material, não tem como a ciência falar sobre a eternidade da alma, porque ela realmente não tem ferramentas, não tem instrumentos para isso. Então, eu trouxe essa imagem aqui. Se a ciência quisesse falar sobre a eternidade da alma, sobre esse mundo invisível, seria como tentar ir para a Lua usando um automóvel, né? Vocês conseguem conceber essa ideia? Será que um automóvel conseguiria viajar para a Lua? Não, né? Claro que não, né? A gente precisou de quê? De um foguete para ir para a Lua, um instrumento muito diferente de um automóvel apenas. Então, dessa mesma forma, não existe uma teoria que explique, que faça com que a gente perceba, com que a gente realmente entenda o que é eterno, a eternidade da alma humana. Mas dá para a gente o quê? Dá para a gente entender, dá para a gente captar, né, isso através de experiências, através de vivência. Então, a eternidade não é uma coisa específica. A eternidade, ela não é assim um lugar para onde a gente vai e fica fazendo experiências naquele lugar, onde a gente tem algum tipo de vivência. A eternidade está muito mais conectado com uma referência interna. É isso que é a partir daí que a gente consegue perceber, captar, experimentar o que é eterno. Ela é algo que a gente experimenta quando a gente entra mais nesse mundo do eu, nesse mundo invisível, nesse mundo das sensações, o mundo dos pensamentos, o mundo dos sentimentos. Eu lembro muito claramente de quando eu tive um insight do que poderia ser, né, esse tocar o eterno. Foi um período em que eu estava dividindo o apartamento com uma amiga e eu estava sozinha em casa. Eu já estava na Brahma Kumaris há algum tempo, aliás, foi bem recente isso, foi há uns 4 anos mais ou menos. Mas eu estava lá, né, era um inverno, então eu estava preparando um chocolate quente em São Paulo na época, então imagina, estava aquele friozinho, né? Eu estava ali preparando um chocolate quente, fazendo nada de anormal, nada de muito especial, nada de muito iluminado, né? Estava ali cozinhando apenas. Mas eu estava boa, estava em paz comigo mesma, estava tranquila.
E na Brahma Kumaris, a gente tem a sugestão, né, de que enquanto cozinhando, sempre que a gente vai estar cozinhando, sempre que a gente estiver com um alimento no fogão, ou seja, que sempre que um alimento estiver sendo transformado, é bom que a gente fique com uma consciência meditativa, ou seja, que a gente fique lembrando de Deus, que a gente traga a percepção de Deus, traga a experiência do companheirismo de Deus. E aí eu estava lá sozinha, entre aspas, mas eu trouxe ali meu companheiro, né, para a cozinha, e eu estava ali fazendo o meu chocolate quente. E me veio naquele momento um sentimento muito bom, assim, e um insight muito claro de que, de fato, o ser humano ele não precisa de muita coisa, né, para estar feliz, estar bem. Não estou fazendo nenhuma apologia que a pobreza não é essa a visão que a Brahma Kumaris tem, né, que a gente deva viver com nada, né? Não. Mas, veja bem, se a gente tem o mínimo, né, para a gente viver, tipo, tem um teto, tem uma roupa, né, lá estava frio, né, se eu tenho uma roupa de frio, no caso, daquele momento, então se eu tenho o mínimo para sobreviver, esse foi o insight que eu tive. Eu não preciso de nada mais. Todo o resto vai ser só para ter, né, tipo, para ter um conforto a mais. Mas eu não preciso do a mais para eu me sentir feliz, para eu estar bem. E aquela percepção foi tão clara para mim que eu percebi, isso me conecta com a eternidade. Então a gente pode vivenciar experiências no dia a dia. A eternidade ela é vivenciada, pode ser vivenciada momento a momento. Num relacionamento que eu tenho próximo comigo, num falar com o telefone com alguém mais. Então, nas cenas cotidianas, nas coisas do dia a dia, eu posso estar vivenciando, tocando o que é eterno, tocando a minha eternidade. Outra percepção disso, daí eu já estava aqui em Salvador, e eu estava na salinha de meditação, a gente tem, né, uma sala de meditação. Aliás, eu não sei se eu falei, mas eu estou aqui em Salvador, que é a sede da Brahma Kumaris para a região Nordeste, no caso. E eu estava lá meditando, e eu estava começando a meditar, na verdade eu estava me concentrando para me aprofundar mais numa experiência de meditação, mas me veio de novo, né, essa percepção, né, de que basta eu me conectar comigo mesmo, basta eu trocar a minha consciência, basta eu experimentar que eu sou um ser de luz, que isso mostra para mim, isso prova para mim. E essa é uma prova que vai além de qualquer teoria, porque teoria é teoria, certo? Não necessariamente ela faz parte, ela pode ser a mesma infinitamente ou para sempre. É uma teoria, pode dar certo ou não. Antes existia a teoria de que a Terra não era quadrada, não era redonda, né? Que a Terra era plana, né? Então, era uma teoria. Então, teorias, elas podem mudar. Mas a percepção que a gente tem sobre alguma coisa, especialmente a percepção sobre a nossa própria essência, sobre a nossa consciência, vai além, derruba qualquer teoria, porque é algo que você experimentou. Alguém pode falar para mim, chegar para mim e dizer, olha, você não é um ser espiritual não, você não é uma alma não. Eu posso até ficar quieta, né, para evitar confusão, né? Mas dentro de mim, eu vou estar dizendo sim, eu sou uma alma sim, sim, eu sou um ser eterno sim. Por que eu sei disso? Porque eu experimentei. Ninguém falou para mim, eu não precisei ler em algum lugar, né? Então, a gente pode tocar a eternidade através disso, através de pequenos momentos, pequenas experiências. E uma outra percepção que nos traz essa experiência prática, né, do que é eterno, é a nossa conexão com Deus. Então, como mencionei há pouco, Deus, na visão do Raja Yoga, da Brahma Kumaris, ele é esse ponto de luz aqui atrás. É claro que isso é um desenho na parede, é uma pintura, mas representa simbolicamente qual é a natureza de Deus, a natureza espiritual de Deus. É como um sol espiritual. Claro que Deus, ele brilha, né? Assim como o sol a gente consegue ver os raios, parece que ele tem uma vida, né? Tem uma vitalidade naquela luz. Então Deus, mais ou menos, é como um sol espiritual. Então ele brilha intensamente.
A diferença entre a alma e a alma suprema é exatamente o quê? A estabilidade, a constância que Deus tem, que a gente não tem. Então, a partir do momento em que a gente vive as nossas experiências aqui, a gente vai gastando a nossa energia. Então, a gente vai gastando, a gente vai se gastando, né? E a gente vai perdendo a nossa força, a gente vai perdendo a nossa organização interna, a gente vai perdendo o nosso equilíbrio interno, a gente vai perdendo a nossa estabilidade interna. Deus, ele não toma um contato, né, com a matéria assim diretamente como a gente toma. E por isso mesmo, também, é que ele não se desgasta. A energia de Deus está sempre plena, está sempre cheia, sempre ok, né? Então, por causa disso, né, porque Deus, ele se mantém além, né, desse mundo físico. Mas, né, a conexão que eu posso estar fazendo com Deus me traz muito a percepção de que eu sou um ser eterno. E aí, essa linha que foi traçada, aí que vocês podem estar vendo, a linha entre a alma suprema e a alma, que está ali dentro do corpo físico, ali na cabeça, então essa linha é uma linha principalmente para que a gente tenha essa percepção de Deus, é uma linha que precisa ser caminhada através do quê? Qual o sentimento que vocês acham que nos ligam principalmente com Deus? Qual é o principal instrumento, desculpa, o principal sentimento que nos liga mais, que nos conecta mais com Deus? Será que é a alegria? Será que é a pureza da alma? Será que é a estabilidade interna? A concentração? O que vocês acham que é? Vocês conseguem escrever aí no chat? Para eu dar uma olhadinha se vocês estão me ouvindo mesmo ou estão vagueando por aí, né? Então eu vou esperar que vocês respondam um pouco. A maioria está respondendo amor. Isso mesmo, né? Pelo menos a maioria do que eu vi aqui respondeu amor. Exatamente. É o que nos conecta principalmente, o sentimento que nos conecta com Deus é o amor. A pureza, alguns podem ter falado a pureza, né? Pureza de coração, uma alma com coração puro se conecta mais com Deus. Sim, é possível. Só que na altura do campeonato, depois da gente já ter rodado bastante, para ter esse coração puro, o suficiente para nos conectar com Deus, né, é pouca gente que tem, correto? Mas o amor, inclusive, purifica o nosso coração. Então, se eu primeiramente eu crio um relacionamento, uma conexão amorosa com Deus, eu consigo purificar o meu mundo interno, consigo purificar a alma que eu sou, o mundo interno da alma que eu sou, através dessa conexão amorosa com Deus. E se eu consigo ter esse relacionamento, essa conexão amorosa com Deus, eu toco a eternidade. Exemplificando, né? Quando a gente está meio para baixo, sabe esses dias que a gente está meio down, assim, meio sem querer sair da cama, ou que a gente olha no espelho e não vê beleza nenhuma, e aí a gente, de repente, lembra, né, de alguém que é muito alto astral, e aí a gente precisa, sabe, elevar o nosso espírito, daí a gente liga para aquela pessoa, a gente conversa com aquela pessoa, ou a gente lembra do que aquela pessoa nos disse alguma vez, né? Ou seja, quando eu me lembro de alguém mais, quando eu me conecto fisicamente ou apenas mentalmente com alguém mais, eu trouxe para minha consciência o que daquele relacionamento físico. Porque pode até ser que eu não esteja olhando para a pessoa, certo? Especialmente agora que a gente está ainda, né, nessa pandemia, eu não tenho o abraço de alguém mais, alguém que eu, né, que me faça me sentir querido, tal. Então, nesse momento, eu não tenho um abraço para receber. Mas eu posso mentalmente me conectar com aquela pessoa, lembrar-me daquela pessoa. E aí, o que eu trago, de fato, e que me faz me sentir um bocadinho melhor? O que é? O que acontece entre os relacionamentos humanos? O que está entre uma pessoa e outra pessoa? O que vocês acham que é? Que faz com que o relacionamento ganhe vida? Escrevam aí também, que eu quero ver se vocês estão acompanhando. Vamos ver se alguém mais escreveu. Ninguém escreveu? Ninguém sabe? Será?
Bom, então eu vou estar falando. E vocês podem ver se vocês concordam ou não concordam. Bem, o que existe entre relacionamentos, mesmo que sejam relacionamentos físicos, é algo que é aquele arzinho, é algo que não é visível, é algo que a gente consegue captar apenas no coração. A gente consegue captar o quê? A vibração do outro, a energia do outro. Isso entre os relacionamentos humanos. Mas com Deus não é muito diferente. Por quê? A gente capta nos relacionamentos humanos essa energia, essa vibração. Por quê? Porque dentro daquele corpo físico, além daquele olhar doce do outro, além do abraço do outro, no corpo físico existe o quê? De novo, esse ponto de luz. Então, atrás dos olhos físicos tem uma alma pulsando, tem uma energia pulsando. E é essa energia que eu consigo captar. É a alma do outro, a energia da alma do outro que eu consigo captar no relacionamento físico. Na conexão com Deus é a mesma coisa. A diferença é que Deus ele não tem um olho físico, ele não tem um sorriso doce que a gente possa ver, ele não tem um braço que a gente possa ser abraçado, mas ele tem essa energia estável, poderosa, doce, suave, amorosa e que nos empodera. Então, quando eu me conecto com a energia de Deus, eu consigo, portanto, me conectar com o que é eterno. Então, todas essas coisas, esses aspectos, nos fazem experimentar, nos fazem sentir que a nossa história é uma história eterna. E por isso, ficar se lamuriando, ficar chorando quando alguém mais morre, entre aspas, não é legal. Porque isso denota que eu estou me prendendo, eu estou atendo a minha consciência a algo que é limitado. Porque quando o corpo morre, quem morreu foi só o corpo. A alma, ela continua, como foi visto naquele esqueminha do bebê, né, que nasce crescendo, crescendo, envelhece, o corpo morre. O corpo pode morrer de velhice, o corpo pode morrer num acidente, o corpo pode morrer de uma doença, mas o que morreu foi a forma física, foi o corpo. Agora, se eu não toco, né, se eu não vivencio esses aspectos que eu acabei de mencionar, sobre a eternidade, a experiência do que é eterno, eu fico muito preso à forma corpórea do outro. E aí, isso atrapalha tudo, né? Porque isso me traz muito sofrimento. Porque, obviamente, né, que quando alguém que é querido parte, claro que eu vou sofrer. É natural. Né? Puxa vida, eu não vou ter a companhia daquela pessoa mais. Só que quando eu tenho essa percepção do que é eterno, o que acontece? Eu posso me lembrar, me conectar com o legado que aquela pessoa deixou na minha vida. Né? Só para trazer uma outra experiência pessoal. Estou trazendo experiências pessoais porque, afinal de contas, eu acho que vale mais a pena do que eu trazer a experiência de alguém mais, certo? Então, eu me lembro, né, de que quando a minha mãe faleceu, isso já tem alguns anos, né, mais de 10 anos, mas eu me lembro como hoje, que quando ela faleceu em São Paulo, a gente, né, ia trazendo, né, o corpo aqui para Salvador, para Bahia, né, para Salvador, que é de onde a minha família é. Mas antes de viajar, eu me sentei, né, com meu pai, minhas irmãs, no apartamento, e a gente fez uma pequena oração, ou meditação, enfim. Mas a gente se sentou e a gente fez um minutinho de silêncio. Foi pouco tempo, foi breve o tempo, mas aqueles pequenos segundos, eu acho até que foi, né? Mas, digamos, um minuto que seja, naquele momento eu tive uma percepção muito clara da alma, minha mãe. Né? E naquele momento, a experiência que eu tive foi de muita ternura, foi de que ela estava em paz, de que ela estava tranquila, que ela estava bem. Naquele momento, para mim, foi um toque na eternidade. O toque na essência de algo, no caso da alma, que é eterna.
Então, para mim, ficou muito claro, né, de que a alma ia continuar o seu papel, a alma ia continuar numa outra história. E eu não precisei ficar triste. E, aliás, pode ser até estranho, né, mas eu me lembro muito claramente também que durante todo o velório, durante o enterro e durante pelo menos uns 4 dias depois, eu estava super bem, eu estava feliz. Claro que eu não estava feliz porque ela morreu, mas o meu sentimento interno era de felicidade, porque eu entendi, eu percebi, senti que ela estava bem, ela estava em paz naquele momento. É claro que, né, a alma continua o processo, e não necessariamente ela vai estar vivendo toda a história dela, toda a eternidade dela bem. Mas naquele momento eu experimentei que ela estava bem. Então, se eu consigo me conectar com isso, né, com o que é eterno, eu vou sofrer menos, por exemplo, com a perda de um ente querido, né? E o quarto aspecto, né, que eu vou estar mencionando com relação à eternidade é a bagagem, né? Como pode ser a bagagem que eu vou levar para a minha eternidade? Então, cada um de nós tem uma história eterna, tem uma bagagem eterna para levar. Então, imagina só que você vai viajar para algum lugar, né? Você vai viajar para um lugar longe, mas é um lugar que você sabe que está muito quente, tipo aqui, né, em Salvador, que está começando a fazer calor, né? Então, imagina que você vai viajar para um lugar assim. E aí você vai fazer suas malas. Bom, você sabe que é um lugar quente, então não tem por que você levar roupa de frio, certo? Mas você tem uma visão um pouco limitada das coisas e você tem um certo apego a seu casaco maravilhoso que te deixa tão bonito, tão, né, chique. Aí você leva o casaco de frio na mala. E você vai para esse lugar que é quente, mas até chegar lá, você vai ter que levar aquela mala pesada com seu casaco de frio. Mas, né, você está levando a mala, você está indo a pé, esqueci de falar isso. Então você está carregando na mala esse casaco, e claro que ele está pesando. E aí chega num momento que você vai fazer o quê? Vai dar fim naquele casaco. Ou vai doar o casaco, ou vai vender o casaco, mas você vai tirar aquele casaco da mala, porque ele não tem finalidade. Ele não tem razão de ser. A mesma coisa é a nossa jornada eterna. Algumas coisas a gente traz na bagagem. Então, alguns tipos de sentimentos, algumas experiências, algumas sensações, a gente carrega na bagagem. Só que nesse momento, na história da humanidade, a gente pode ver o quanto que o mundo está precisando, né, de uma bagagem leve, quanto que o mundo está precisando de uma bagagem virtuosa. Então, tudo que for rancor, tristeza, raiva, arrogância, tudo que não faz parte, e a gente sabe muito bem o que não faz parte da nossa natureza, porque tudo que amplia o nosso coração faz parte da nossa natureza. Amor, felicidade, doçura, gentileza, tudo isso faz com que o nosso coração se expanda, né? Agora, quando eu penso, quando eu falo raiva, arrogância, tristeza, vingança, tudo isso encolhe o meu coração, né? Parece que me deixa um pouquinho com menos luz. Por quê? Porque não faz parte da bagagem inata da alma humana. Então, na minha jornada, eu preciso jogar fora algumas coisas. Eu preciso pensar o que eu quero ter na minha bagagem eterna. E aí você vai dizer, nossa, mas eu, né, atualmente eu tenho uma bagagem bem pesada, né? Eu tô com vários casacos de frio na minha mala, na minha bagagem de vida. E aí o que eu faço? Bom, primeiro que passado é passado, né? Mas a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu tenho um insight interno de que eu preciso jogar fora algumas coisas, porque elas estão pesando na minha mala, na minha bagagem eterna, então é a partir desse momento que eu preciso estar decidindo. Quando eu decido, eu consigo fazer escolhas. Então, acho que a chave, né, para a gente levar para a eternidade ou para a gente criar uma história eterna legal, sabe, que a gente goste, que a gente se sinta em paz com a gente mesmo, que a gente goste da nossa própria companhia, uma bagagem que faça com que a gente vivencie a nossa história aqui, né, com mais segurança, com menos medo.
é a escolha que a gente faz, as escolhas que a gente faz momento após momento. Então, quando eu decido uma coisa, aquilo tende a se abrir, aquilo tende a melhorar, né? Eu lembro que eu estava lendo há pouco tempo uma matéria, assim, peguei meio que por acaso, mas de uma mãe que estava com um psicólogo reclamando muito, porque o seu filhinho de 3 anos, ele chorava muito para dormir todas as noites com ela. Ele chorava, até que ela não aguentava tanto o berreiro e levava o bebê, praticamente um bebê, né? Mas levava a criancinha para dormir na sua cama, na cama da mãe. E ela estava querendo que o psicólogo desse uma luz, né, para ela. E o que ele falou? Você precisa decidir. Quando você decidir que a criança vai dormir na cama dela, a criança vai passar alguns dias chorando, mas ela vai acabar entendendo, ela vai acabar desistindo da ideia de dormir na sua cama. Então, o mesmo processo a gente tem que fazer com a nossa própria mente, porque a mente é uma criança, né? A mente, ela é birrenta, a mente fica ali naquele padrão de pensamento que nos faz mal, né? Que não é correto uma criança de 3, 4, 7 anos dormir com a mãe. O correto é ela ir para o seu cantinho. Então, a mesma coisa, a nossa mente não é correto que ela tenha padrões de pensamentos que nos façam mal, que nos façam criar um peso interno, que nos façam criar confusão mental, né? Então, não é correto que a mente esteja envolvida em maus sentimentos, né? Mas quando eu decido que, de fato, eu quero ter uma vida saudável, mentalmente inclusive, o que acontece? Eu vou ficar mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor, né? Então, por exemplo, eu vou lembrar de um outro exemplo, eu trago esses exemplos assim mais concretos, que eu acho que dá para a gente entender melhor. Mais ou menos na década de 90, né, de 80, aliás, 1980 por aí, um dos Estados Unidos começou a estudar uma lei, né, e pesquisou algo que essa teoria começou a ser chamada, era uma pesquisa, né? Então a teoria passou a ser chamada de teoria das janelas quebradas, que talvez um de vocês ou vocês conheçam, né? Mas eu acho essa teoria muito interessante para a gente trazer para essa ótica do mundo espiritual. Porque, em resumo mesmo, né? Essa teoria diz o quê? Que se você tiver uma casa com janelas quebradas, a tendência de alguém passar e quebrar uma outra janela é muito grande. Então, se eu quero manter a minha casa bonita, sem que nenhuma outra pessoa, ou para que eu pelo menos não inspire que ninguém mais dê uma pedrada numa segunda, terceira e 10ª janela, eu preciso consertar a minha janela. Se eu deixo a minha janela quebrada, existe uma possibilidade muito grande de alguém mais passar, no caso, um delinquente, por exemplo, um vândalo, por exemplo, passar e quebrar a minha janela, porque isso instiga a alma humana. Então, a alma humana ela tem uma tendência ao comodismo, uma tendência a não pensar muito, uma tendência a agir de forma inconsciente. Então, eu preciso ter a minha consciência aberta ou a minha consciência desperta, que nada mais é do que eu ficar conectada com a alma humana, com a alma eterna que eu sou e com a bagagem que eu quero levar para a minha eternidade. Quando eu tenho essa decisão interna, eu posso ver uma janela quebrada e eu não vou ter a vontade de quebrar a janela. Claro que isso é um extremo, né, de uma ação. Eu acredito que nenhum de nós aqui, mesmo vendo uma janela quebrada, ia dar pedrada numa segunda janela, certo? Acho que não, né? Não é bem essa ideia que a gente tem, né, da vida e de atitudes e tudo mais. Só que existe a nuance disso, a nuance mais sutil dessas tendências. Então, por exemplo, eu posso, porque eu vejo a janela quebrada da desonestidade aí correndo solta, eu também sou desonesto. Porque está todo mundo sendo desonesto, está todo mundo quebrando a janela, por que eu não posso ser desonesto? Eu vejo um monte de gente ser corrupto.
A janela quebrada da corrupção. Se todo mundo é corrupto, o que tem eu dar uma pedrada a mais na corrupção e ser corrupto também, né? Bom, se todo mundo mente, o que tem eu dar uma pedradinha a mais e mentir também, né? Então, eu preciso ter essa percepção muito clara de que eu agora estou criando uma bagagem interna. Ou seja, eu preciso usar momento a momento das minhas virtudes. As virtudes são inatas à alma humana. Dentro desse eu, dentro dessa luz que eu sou, existe amor, paz, felicidade, doçura, gentileza, serenidade, uma infinidade de virtudes. E é imprescindível que dentro da minha bagagem eu cultive, eu aumente, eu acumule mais o uso das minhas virtudes. Ah, mas é para economizar, mas economizar nas virtudes não, né? A gente pode economizar em várias coisas. Aliás, um outro aspecto que faz com que a gente leve uma bagagem boa, positiva, é a gente usar todas as coisas de uma forma valiosa. Usar o nosso dinheiro de uma forma valiosa, usar os nossos pensamentos de uma forma valiosa, usar o nosso tempo de uma forma valiosa, usar o nosso próprio corpo físico de uma forma valiosa. Porque tudo isso é o quê? Tudo isso são atitudes que eu estou desempenhando. E toda atitude que eu faço, elas criam uma reação, né? Tipo, tudo que é uma ação que eu faço, elas geram uma reação. E, portanto, as minhas atitudes, elas vão ficar assim em torno de mim. Sabe como a Terra gira em torno do Sol? Da mesma forma, o retorno das minhas atitudes vão ficar girando em torno de mim, eternamente. Sempre eu vou estar levando uma essência de uma atitudezinha que eu fiz em determinado período da minha história, mas eu vou estar levando o resquício dessa atitude, né? Sempre, né? Comigo, né? E uma outra questão também, só para finalizar, já estou concluindo aqui a minha conversa, porque daí depois a gente vai estar abrindo para algumas perguntas, mas uma outra questão também é a minha atitude interna de doar, né? Ao invés de ficar tomando. Então, a minha atitude interna de estar também doando. Final de semana passado, né, eu fui visitar o meu pai, minhas irmãs, e eles moram mais próximo da praia do que eu, né? E o que acontece? Eu fui caminhar, né? Fui aproveitar ali a natureza e fui dar uma caminhadinha. Eu estava usando máscara, né? Mas eu fui dar uma caminhada. Em determinado momento, eu sentei ali num batentinho ali na orla, e usei aquele tempo para meditar. Fiquei ouvindo a aula matinal, então era cedo de manhã, por volta de 7 horas. E aí eu fiquei com fone de ouvido, ouvindo as aulas que a gente tem de manhã, e ao mesmo tempo meditando, trazendo ali a companheira do meu companheiro especial, então trazendo a energia de Deus, e fiquei ali meditando, olhando essa paisagem maravilhosa, né? Diga-se de passagem. Então eu fiquei olhando esse marzão, esse oceano, mas me veio esse pensamento, esse sentimento, de que ao invés de apenas ficar ali tomando, né, tipo ficar ali me maravilhando, nossa, que linda essa praia, que onda, e estava um dia tão agradável, tão bonito, estava um céu azul, como vocês podem estar vendo, mas não estava um sol muito forte, porque ainda era cedo, então estava tão agradável o tempo. Naquele momento, eu fiquei ali, né, doando para o mar, doando para o oceano, doando para a natureza. Então, vindo as pessoas passarem, fazendo as suas caminhadas também, então doando bons sentimentos para aquelas pessoas, para que elas realmente usufruíssem daquele sábado, daquela manhã, que suas vidas estivessem fluindo bem. Então, eu fiquei fazendo esse tipo de tendo esse tipo de atitude interna, né? Me conectando com isso. Se eu tenho essa atitude de estar doando, independente da situação, porque eu também posso estar numa outra paisagem, certo? Eu também posso estar nessa paisagem aqui. Então, aqui é um canal, né, é um esgoto, e por onde eu passei também, né, na minha caminhada. Mas se eu crio apenas a atitude de tomar, o que acontece? Tá, quando eu estou na natureza maravilhosa, eu estou ali tomando, né? Estou recebendo tudo que aquela natureza está me dando.
É tudo que aquele mar está me dispondo, né, disponibilizando. Mas se eu chego num lugar que está, né, um lixo, que está com mau cheiro, por exemplo, se a minha atitude é de tomar, eu vou tomar também. Nesse caso, eu vou tomar o quê? Tristeza, tomar sofrimento, vou ficar com mau humor, né? Então, se eu fico sempre com a atitude interna de estar tomando, eu vou criando uma bagagem interna mais leve, não é? Porque eu tiro da minha bagagem a atitude de estar tomando sofrimento, por exemplo. Né? E é isso, né? É claro que a gente poderia estar ficando aqui a noite inteira, falando um monte de coisas, conectado com isso, mas nosso tempo está se passando. E para finalizar mesmo, juro que agora é o final, eu vou só trazer uma pequena brincadeira que eu fiz quando eu pensei na palavra, né, eternidade. Então eu fiz um pequeno acróstico e eu vou estar lendo para vocês um pouco. Então vamos lá. Enquanto distraído em qualquer lugar, como tristeza ou alegria, apenas fico a tomar. Eu sempre posso doar, mas desatento, só tomo. Riso e choro vêm, num só dia, se estou inconsciente. Não é assim que precisa ser. Internamente, olho e encontro a minha essência. Dentro da alma que eu sou, virtudes jorram com coerência. Amor e paz, felicidade e força. Desde que esteja consciente, sentirei minha luz brilhar eternamente. Né? Então está conectado, faz um pequeno resumo de tudo que a gente falou. Né? Ou seja, se eu tivesse que resumir, né, o que é eterno, é eu me conectar com a minha própria essência, e se eu não tiver força o suficiente para isso, eu me conectar com Deus. E cá entre nós, qual é a alma humana que nesse momento, né, na nossa história, da história da humanidade, consegue estar de forma mais constante, conectada com a sua própria essência, sem se perder em confusão. Não dá nem para contar, eu acho que na palma da mão, né? Então a gente precisa se conectar com Deus para estar vivendo a eternidade e para estar tendo uma bagagem eterna mais leve, a que a gente quer levar. Tá bom? Então eu vou parar por aqui. Não sei se o Ricardo vai entrar, falar algo. Oi, Patrícia. Olá, Ricardo. Boa noite, tudo bem até agora? Chegaram algumas perguntas aqui do público, eu vou passar algumas delas. A pessoa reafirmou da reflexão que você fez da teoria da janela pedrada para ter a sua confirmação. Ela disse: portanto, se eu tenho uma janela mental quebrada, eu levo mais pedrada? Possivelmente, muito boa a sua conclusão. Porque eu estou me colocando de forma vulnerável, né? Eu não estou cuidando da minha mente. Né? Então, se eu tenho uma janela quebrada, que seria, por exemplo, o quê? O que seria uma janela quebrada para a gente? Talvez ter maus sentimentos, talvez ter uma visão crítica das coisas, das pessoas. Né? Então, a gente pode ter algum tipo de ressentimento, algum tipo de rancor. Né? Então, eu acabo, de alguma forma, né, expressando isso, consciente ou inconscientemente, e o outro acaba captando isso, também consciente ou inconscientemente, né? E aí ele acaba dando uma pedrada a mais, né, na minha história também, né? Muito boa a sua conclusão. Eu acredito que sim. Legal. Uma outra aqui, vou juntar duas perguntas. Considerando que as nossas características inatas são amor, paz, verdade, equilíbrio e outras, por que é que existe a tendência de voltar aos mesmos erros, de voltar para aquilo que é o mal? Por que isso se sobrepõe ao original da alma, muitas vezes? Eu mencionei em algum momento que a alma humana ela está mais fraca nesse momento, né? Então, eu acredito que seja isso. As virtudes, elas estão mais presentes no cerne da alma, ou seja,
na essência da alma, a gente conecta, a gente consegue captar as nossas virtudes. Mas com o tempo, a gente vai se distanciando desse mundo interno, da essência que a gente é. A gente vai habitando, entre aspas, a nossa consciência mais superficial. E na superfície da minha consciência, eu me conecto mais com o que eu vejo, através dos órgãos sentidos físicos. Ou seja, no conectar-me com o mundo material, com as coisas mais limitadas, eu acabo me desconectando da minha essência, do meu poder interno. Eu acabo me desconectando das minhas virtudes. E quando eu me desconecto das minhas virtudes, eu perco o quê? Por exemplo, minha autoestima, meu auto-amor, vamos dizer assim. Aí eu vou buscar no outro. Quando eu busco no outro, algo que o outro também não está conseguindo acessar, porque o outro está no mesmo barco que eu. Então, se eu busco meu auto-preenchimento no amor de alguém mais, o que acontece? O outro vai me ferir. Por eu não querer me sentir ferida, eu vou ter, por exemplo, medo de me conectar com o outro, medo de me relacionar com o outro, eu vou ter ciúmes do outro, eu vou ter possessividade, eu vou ter apego. Isso tudo é o quê? Isso tudo me faz sofrer, né? Então, eu vou criando. Se eu não tenho força interna para ficar mais conectado com a minha essência, com o meu cerne, com as minhas virtudes, eu vou de novo e de novo, criar um padrão mental onde eu entro para os relacionamentos buscando me preencher com algo que é limitado, porque o ilimitado é o meu mundo interno. Ilimitadamente, eu posso sentir o meu amor, mas o amor do outro é limitado, é o tanto que ele quer dar, né? É o tanto que ele pode dar. Então é por aí, é porque a gente está mais fraquinho mesmo. E para o que resolve isso é a conexão com a alma suprema, a conexão com Deus, porque ele é poderoso. É uma energia que nos empodera, que nos dá força para a gente se manter mais conectado de forma mais constante com essa nossa essência, com esse nosso mundo interno, com as nossas virtudes. A gente cria um outro padrão melhor, mais positivo. Mais uma aqui conectada amanhã, que é feriado de finados, né? Muitas pessoas se lembram de pessoas queridas que se foram. Se os parentes mantêm sentimentos de muito apego sobre aquele que partiu, isso afeta aquele que partiu? Isso afeta aquele que partiu, porque aquele que partiu continua sendo uma alma, né? Aquele que partiu continua sendo uma energia. Então, de alguma forma, ele pode, né? Não é certeza absoluta, mas ele pode captar aquela energia de sofrimento, aquela energia do apego, aquela energia do outro. E imagina num relacionamento, mesmo no relacionamento físico, né? Se eu fico muito apegado a uma outra pessoa, eu gero um apego, eu gero um sofrimento, né? Eu gero um sentimento de prisão, eu aprisiono o outro. Então, da mesma forma, mais ou menos dessa mesma forma, eu também, da mesma maneira, eu estou aprisionando a alma, né, que partiu para uma outra história, né? Que vai ser uma boa história, provavelmente, mas eu posso ajudá-la se eu enviar o quê? Bons sentimentos, bons votos, gratidão, se eu me conectar com o legado daquela pessoa, se eu me conectar com os bons momentos que aquela pessoa me possibilitou. Então, eu acho que é isso que a gente deveria fazer, especialmente amanhã, claro que todos os dias, mas especialmente amanhã, que, né, é feriado, as pessoas vão provavelmente lembrar mais daqueles que partiram. Eu preciso enviar para aqueles que partiram, enviar luz, enviar bons sentimentos, enviar pensamentos de que flua, que a sua história flua, que você consiga luz no seu caminho, que você continue a sua história da melhor maneira possível. Eu agradeço tudo que a gente vivenciou, então se conectar sempre, né, com o que vai fortalecer o outro que partiu, com o que vai empoderar o outro que partiu, porque chorar não vai resolver, não vai trazer ninguém de volta, não é? E pode atrapalhar. Chorar de tristeza, chorar de amargura, chorar de qualquer coisa, né? Chorar com sofrimento pode atrapalhar o que partiu, né?
Muito bom, tem alguns comentários, mais algumas perguntas, mas a gente está chegando no momento que tem a meditação final, que a Patrícia vai estar conduzindo para nós hoje. Antes das palavras finais da Patrícia e da meditação, anunciar aqui a palestra da próxima semana, que é o próximo domingo, que é o dia 8 de novembro, nesse mesmo horário, 6h30 da tarde. O tema da palestra é Ideias para nutrir a alma e o corpo. Entre outras coisas, nessa palestra vai ser falado sobre a alimentação, os cuidados, a importância da alimentação, entre outras coisas, pela professora Adriana Mioto, que ela pratica meditação, yoga na Brahma Kumaris há mais de 30 anos, ela mora no Rio Grande do Sul. E falar aqui também da editora Brahma Kumaris, a gente há algumas semanas tem compartilhado, né, a editora Brahma Kumaris, na sua livraria virtual, está com 50% de desconto em todos os seus livros, CDs da Brahma Kumaris, materiais muito interessantes, vale a pena conferir. Aí está na tela o site editorabk.org.br. E por fim, também um recado das últimas semanas, que a gente relançou recentemente esse aplicativo de celulares, Medita BK, com meditações, vídeos de palestras, mensagens positivas e muito conteúdo bom para cada um desfrutar. Aí está um site onde você encontra ele, meditabk.org.br, e também diretamente na App Store ou na Play Store. Então, passar a palavra de volta para a Patrícia, que vai estar conduzindo a meditação. Então, vamos lá. Convido que cada um se posicione de forma confortável fisicamente. E da mesma maneira, crie uma atitude interna, uma atitude mental muito confortável também. Isso significa se conectar com a sua beleza interior, se conectar com as suas virtudes, se conectar com o que você sente que realmente tem uma função na sua história. Então, nesse momento, eu me conecto com amor. Nesse exato momento, eu envio para minha consciência a informação de que sentir amor próprio é cuidar da minha história. Então, todos os tipos de sentimentos e pensamentos negativos, eles foram criados por algum motivo. Mas nesse momento, eu escolho me conectar com a energia do bem, com a energia do amor, com a energia que me fortalece. E a maior referência de ser amor que eu posso ter neste momento, a ilimitada, a eterna, a estável, é a energia de Deus. Então eu visualizo este sol espiritual brilhando intensamente na minha frente, inundando a minha consciência, trazendo luz, clareando a minha mente, revigorando
o meu mundo interno. Deus, assim como o sol físico, ele tem esse papel de transformar, de dar vida, de mudar tudo que está morrendo, tudo que está estragando, levar para o belo, levar para o positivo, levar para o produtivo. Então, nesse momento, eu me deixo conectar com a energia desse sol espiritual. E é com esse tipo de atitude interna, de consciência meditativa, que eu abro os olhos, faço pequenos movimentos, e mesmo consciente de que eu vou me levantar e entrar na ação, no mundo das ações, ainda assim eu posso manter esse tipo de consciência. Manter esse tipo de conexão e relacionamento com este doce sol espiritual. Então, agradeço a atenção de cada um de vocês. Desejo que todos tenham uma vida boa, né, e tudo de bom. Até mais.